Bom dia, professor. Meu nome é Pedro Henrique Gomes de Araújo, fiz dupla com o Felipe. A gente vai apresentar um pouquinho aqui sobre o nosso projeto em PHP. Bom, nosso projeto começa aqui com uma pequena página de HTML, que mostra tanto o título quanto o pequeno corpozinho da nossa página. Ela começa assim, certo? Vamos seguindo. Aqui a gente parte para as perguntas. Aqui a gente tem, no caso, um array, né? Uma lista que pega essas perguntas, né? E a gente tem as respostas, que são as entradas. No caso aqui, nessa página, a gente colocou já para apontar, para a gente poder ligar depois com resultados PHP, para a gente poder apontar qual é a resposta correta. Isso é muito importante porque no nosso projeto a gente mostra também no final quais são as respostas erradas e qual seria a resposta correta da questão. Certo? A página mais simples, somente contendo as perguntas e as alternativas. Aqui a gente vai para o quiz PHP, que basicamente é onde a gente liga tudo no nosso projeto. Primeiro a gente começa aqui para que a gente carrega os arquivos, né, de perguntas JSON. No caso, ele lê todo o conteúdo do arquivo aqui como um string, e esse true aqui, bem pequenininho, ele converte a string JSON em um array associativo. Por isso o segundo parâmetro é true. No caso, aqui a gente faz um começo em HTML, que no caso define a página como HTML, configura o TF8, que é necessário por conta dos acentos, né, que a gente tem na nossa página, e importa o nosso arquivo para CSS. Aqui a gente faz um corpozinho bem básico, que é um container centralizado com o título, né? Aqui é o início do nosso formulário, que ele será enviado via post, e o destino é o resultado PHP, que é aqui a última parte do nosso código, onde a gente vai corrigir as perguntas, né? Depois aqui a gente tem um pequeno looping principal que gera cada pergunta, no caso o array é carregado em JSON, e o índice da pergunta, e o array da pergunta atual. Tudo isso aqui ligado nessa pequena partezinha. Aqui a gente colocou para exibir cada pergunta, numerando as perguntas também, e né, mostrando as questões corretas e as negativas. Aqui a gente colocou um loop interno que gera as alternativas, ele percorre as alternativas da pergunta, um índice de alternativa e o input também, que no caso para cada pergunta muda o index, no caso a pergunta 0 com resposta 0, enfim. E por que que o nome tem, no caso, o nome tem o formato resposta 0? Isso permite que o resultado PHP acesse as respostas e saber qual alternativa que o usuário marcou. Aqui no final a gente fez só um botão para finalizar o quiz e o fechamento padrãozinho de HTML. Aqui que fica a parte interessante, que é o final dos nossos resultados PHP. Aqui tem, claro, que aqui ele lê os arquivos em JSON e converte para um array associativo com o true. E se o arquivo estiver mal formado, a gente tem o null aqui também. Aqui tem a verificação de erro, né? Nesse if perguntas null, die erro ao carregar perguntas JSON, que interrompe tudo se deu errado. Aqui a gente tem as variáveis para contagem e coleta, esses acertos e resultados, que no caso os acertos eles são o contador de resposta correta e resultados é um array que ele vai armazenar esses dados estruturados da correção. Esse for each pergunta, que ele é o índice da pergunta também e o objeto pergunta. No caso, pergunta, alternativa e qual seria correta e qual errada. Aqui a gente monta o campo via post, certo? Aqui nesse bloco a gente verifica se o usuário respondeu, porque se o usuário não marcou nenhuma alternativa, o campo não vai existir.
que aqui é null, e se respondeu, ele converte o valor para inteiro, entendeu? Aqui, a gente pega a questão correta do JSON e converte para inteiro por segurança também. No caso, aqui, ó, acertou, resposta do usuário correto é a comparação estrita, no caso que a gente fez para poder ficar melhor, e retorna true se aceitou, falso se errou. É isso. Aqui, a gente cria um pacote de informações para mostrar depois no HTML. No caso, seria para poder ficar mais correto. E aqui, a gente faz uma estrutura básica de HTML para poder mostrar os resultados. Aqui, uma div container para poder colocar o resultado do quiz em H1, claro, né, para poder ficar no início da página. Aqui que vem a parte legal, que no caso aqui, vai entender as respostas do usuário, vai colocar no final do código o que seria do usuário acertando e errando as respostas, e a gente também fez uma questão de style, colocou uma figurinha, caso o usuário acerte, uma figurinha verde de correto, caso o usuário erre, uma figurinha X vermelha. Isso aqui garante também que depois ele vai fazer a correção final e vai mostrar as alternativas que seriam as corretas. Além de mostrar se o usuário errou, vai mostrar as alternativas corretas também. No final, a gente faz a pontuação final aqui e o número de acertos. E no finalzinho, uma classe de botão para a gente refazer o quiz, o final básico de HTML. Agora mostrando a página, a gente começa aqui com o quiz de programação web, clica no botão abaixo para iniciar. A gente inicia o quiz e tem aqui as perguntas. No caso, no começo, vou mostrar aqui as respostas corretas. Qual é o maior planeta do sistema solar? Júpiter. Em que continente fica o Egito? África. Quem foi o criador do universo de Star Wars? George Lucas. Em qual filme o vilão principal se chama Thanos? Vingadores Guerra Infinita. Qual o país mais populoso do mundo? Índia. Qual o país com o maior território do mundo? Rússia. Quantos jogadores de time de futebol tem em campo? Quem é o super-herói cujo alter ego é Bruce Wayne? Qual país é conhecido como Terra do Sol Nascente? É o Japão. E qual animal é o maior mamífero do mundo? É o elefante. Vamos finalizar o quiz, o nosso botão ali. E aqui aparece o resultado do quiz, a nossa resposta e a resposta correta, além da figurinha verde que eu comentei. Isso vai acontecer com todas as 10 perguntas, certo? No final, aparece a nossa pontuação final e a gente pode refazer o quiz de novo. Vamos mostrar agora o que aconteceria se a gente errasse. Vamos responder aqui na loucura. James Cameron, Thor Ragnarok, China, Estados Unidos, o 15, Superman, Espanha e hipopótamo. A gente não selecionou aqui. Vou colocar a Europa. Viu, né? Caso a gente não selecione uma alternativa, ele sobe e aparece que a gente não colocou, dá nulo. A gente precisa responder para poder finalizar o quiz de fato. E a gente aqui finaliza. Nossa resposta errada e a resposta correta aparece, além do gifzinho de vermelho. Isso acontece com todas as 10 perguntas, certo? No caso, a gente vê aqui, a gente pode fazer o quiz de novo, e isso acontece tanto se a gente acertar algumas. Vamos colocar aqui África, vamos acertar as 5 primeiras, e vamos errar algumas. ELA, 15, Superman, Espanha e girafa. Aqui de novo apareceu esse que eu tinha colocado. E aqui, de novo, a gente tanto acerta quanto erra. A pontuação realmente é contada, cada questão vale 1. E é isso. Esse é o nosso trabalho, o nosso projeto. Um quiz com 10 questões, onde ele mesmo corrige e mostra tanto as questões erradas quanto as questões corretas. Tanto se você errou, ele vai mostrar a questão correta também, ele te dá a opção de refazer. Isso tudo aqui a gente fez junto, eu e o Felipe. Foi um prazer fazer dupla com ele. Obrigado pela atenção, professor. Espero que você tenha gostado do trabalho.